Meu nome é Valdo Rosa. Hoje vamos estar falando sobre algumas vitaminas do complexo B, particularmente sobre a vitamina B1, que é a tiamina, e a vitamina B2, que é a riboflavina. As vitaminas, de maneira geral, elas são complexos orgânicos e nutrientes essenciais para o nosso organismo e que dependem da ingesta, ou seja, o nosso organismo não produz as vitaminas. E elas se classificam em dois grandes grupos, as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. Como o nome diz, as hidrossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em água e as lipossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em gordura. Entre as hidrossolúveis, nós temos as vitaminas do complexo B, todas, e a vitamina C. E entre as lipossolúveis, nós temos as vitaminas a vitamina D de dado, a vitamina E e a vitamina K. Qual a importância da gente saber se a vitamina está classificada como hidrossolúvel ou lipossolúvel? A primeira importância disso é que as vitaminas hidrossolúveis, elas não se armazenam no nosso organismo. Então, nós precisamos de uma ingesta praticamente diária para a gente suprir a necessidade do nosso organismo, diferente das vitaminas lipossolúveis que se armazenam no nosso organismo, particularmente no tecido adiposo. Então, às vezes, você tem uma ingestão maior de uma vitamina lipossolúvel e essa vitamina ela fica armazenada. Quando você leva um período sem ingesta, essa vitamina armazenada pode suprir essa necessidade, o que não acontece com as vitaminas hidrossolúveis, ou seja, as vitaminas do complexo B, assim como a vitamina C, elas necessitam de ingesta diária para suprir as nossas necessidades. Qual o papel geral das vitaminas no nosso organismo? Às vezes as pessoas até desprezam um pouco isso, mas as vitaminas elas têm um papel muito importante na síntese das proteínas, na reparação dos tecidos, na reparação dos neurônios a nível de sistema nervoso central, na produção das células vermelhas do sangue, das nossas hemácias, e na produção de ATP, na produção de energia. Essa última que eu estou falando, a produção de ATP, a produção de energia, ela é das mais importantes funções das vitaminas que atuam aí como cofatores. E qual é a situação hoje nossa, de maneira geral, em relação às vitaminas? Com a ingesta hoje dos alimentos industrializados, a ingesta de muitos carboidratos simples, a gente pode dizer, sem dúvida, que existe um percentual importante de pessoas com déficit de determinados tipos, de determinados grupos de vitaminas e que precisa, acima de tudo, melhorar a sua alimentação. Nós vamos estar falando hoje sobre duas vitaminas do complexo B, que é a vitamina B1, que é a tiamina, e a vitamina B2, que é a riboflavina. Mas antes de eu falar especificamente sobre elas, falando um pouquinho sobre as vitaminas do complexo B de maneira geral, lembrando que elas necessitam de ingestão diária, porque são hidrossolúveis e não são armazenadas no nosso organismo. E as vitaminas do complexo B, em geral, elas têm um papel muito importante, primeiro no sistema nervoso, seja no sistema nervoso central, seja no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, quando existe um déficit de alguns grupos de vitamina do complexo B, nós podemos ter alterações cognitivas, alterações de memória, de ansiedade, de depressão, assim como também no sistema nervoso periférico, quando existe déficit de alguns tipos de vitaminas, nós podemos ter um comprometimento do revestimento de parte dos neurônios por uma região que nós chamamos de bainha de mielina, que quando é comprometida pode dar os sintomas mais diversos, de dormência, de dores. Então, eu diria que o primeiro papel das vitaminas do complexo B
é a nível de sistema nervoso central. Um outro papel muito importante na produção de células vermelhas, assim também como no bom funcionamento das nossas mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, na verdade, são as nossas usinas geradoras de energia. As nossas células, ela tem uma quantidade grande de mitocôndrias e essas mitocôndrias é quem produz a energia que nós necessitamos no nosso dia a dia. E as vitaminas, particularmente as vitaminas do complexo B, elas são muito importantes nessa cadeia de produção de energia através das mitocôndrias. E hoje em dia, nós temos um grande percentual de pessoas com deficiência das vitaminas do complexo B, por um consumo excessivo dessas vitaminas, porque o próprio estresse nosso do dia a dia, a falta de um sono adequado, de um sono reparador, tudo isso leva a um maior consumo das vitaminas do complexo B, assim como também a pouca ingesta. Nós temos hoje uma tendência a estar ingerindo os alimentos, cada vez mais alimentos industrializados. E esses alimentos, eles têm poucas vitaminas do complexo B, ou às vezes não têm a vitamina do complexo B. A temperatura alta, os alimentos provenientes de frituras, as frituras praticamente destrói todas as vitaminas do complexo B dos alimentos, né? Ou mesmo os alimentos cozidos em altas temperaturas, pelo menos a maior parte, não todas as vitaminas do complexo B, são destruídas. Então a gente tem hoje uma deficiência grande das vitaminas do complexo B em função do consumo aumentado pelo nosso organismo e da pouca ingesta. Mas falando especificamente da vitamina B1, que é a tiamina, né? O que é que a gente tem de importante para falar sobre essa vitamina, a vitamina B1, a tiamina? O primeiro ponto importante é que ela funciona como um cofator, um auxiliador na produção de energia pelas mitocôndrias. A tiamina, ela é importante na quebra das moléculas de glicose, nas moléculas de ácidos graxos, que são as gorduras, nas moléculas de proteínas para produzir energia, para produzir ATP. Um outro papel importante da vitamina B1 também é a produção de ácido clorídrico pelo estômago. Então termina tendo um papel importante no sistema digestório, principalmente sobre a digestão das proteínas. Um outro papel importante também da vitamina B1 é a produção de hemácias, a produção de células vermelhas do nosso sangue. E também a regeneração da bainha de mielina, esse revestimento que eu falei há pouco dos neurônios. Já que ela tem esses papéis no nosso organismo, é fácil a gente entender que quando ela está deficiente, o que é que ela vai causar. Então, a vitamina B1, quando ela é deficiente, os sintomas que chamam mais atenção são os sintomas a nível de sistema nervoso central, quando é a nível do sistema nervoso central, com sintomas de alterações de memória, alterações cognitivas, ansiedade, ou no sistema nervoso periférico através das dormências, das dores em membros inferiores. Então, tiamina baixa. Nós temos muitos sintomas relacionados ao sistema nervoso central. Tiamina baixa, nós podemos também ter sintomas relacionados às dores musculares, a muitas dores, muita mialgia, assim como também sintomas relacionados ao aparelho cardiovascular. Sendo que nós temos uma condição que já foi muito frequente em nosso meio e ainda existe, vez por outra nós nos deparamos com isso, que é uma doença nutricional chamada de beriberi, que é causado pela deficiência de vitamina B1. E essa doença, às vezes, pode ser grave, pode inclusive levar ao óbito. O beriberi, que é uma doença nutricional causada pela deficiência da vitamina B1, ele se caracteriza
por dois grupos. Um tipo de beriberi, que aqui nós chamamos de beriberi seco, é aquela pessoa que é mais magra e que tem um comprometimento pela baixa ingesta de vitamina B1, tem um comprometimento principalmente do sistema nervoso central. E nós temos o outro grupo de beriberi chamado que é o beriberi úmido, que é aquele que tem um comprometimento do sistema cardiovascular, do coração e dos vasos, podendo levar a uma insuficiência cardíaca. Hoje em dia, em alguns grupos específicos, é muito frequente uma ingestão pobre em vitaminas do complexo B e, particularmente, a vitamina B1 que nós estamos falando. Algumas situações, por exemplo, as doenças da tireoide, seja o hipo ou hipertireoidismo, o uso de diuréticos, o uso de bebidas alcoólicas em grande quantidade, pacientes em diálise, pacientes portadores de AIDS. Então, todos esses são grupos predispostos a ter baixa de vitamina B1 de tiamina e que nós precisamos ficar atentos. A outra vitamina importante que nós queremos nos referir é a riboflavina, que é a vitamina B2, que ela também é um cofator importante para a produção de energia pela mitocôndria, assim como a vitamina B1. A riboflavina, assim como a vitamina B1, ela vai ajudar na quebra das moléculas de glicose, de proteínas, de ácidos graxos para gerar energia. Então, a vitamina B2, a riboflavina, assim como a vitamina B1, é muito importante para a geração de energia, geração de ATP no nosso organismo. Ela também é importante na produção de hemácias, na produção de células sanguíneas e também na síntese de anticorpos. Então, a vitamina B2, a riboflavina, ela tem um papel também importante em otimizar e melhorar a nossa imunidade. E uma outra ação ainda da riboflavina, que é a vitamina B2, importante, é a produção de glutationa. A glutationa tem um papel muito importante no combate ao estresse oxidativo, então funciona como um antioxidante. Nós temos muitos sintomas também relacionados à deficiência da vitamina B2, a riboflavina. Uns sintomas muito interessantes em relação à deficiência da riboflavina é a saúde oral, a saúde da cavidade bucal. É muito comum aquelas pessoas que têm uma deficiência de riboflavina, a gente encontrar muitas infecções na boca, úlceras, às vezes ferimentos no canto dos lábios, ferimentos gengivais. Então temos uma relação, assim, que eu coloco como importante entre a saúde oral e os níveis de riboflavina. Também a riboflavina, que é a vitamina B2, tem relação com a saúde da pele. É uma das coisas que a gente vê com frequência no paciente com deficiência de vitamina B2, a descamação da pele, assim como cefaleia, ou seja, as crises de dor de cabeça, crise de enxaqueca, e também os pacientes portadores de fibromialgia, um percentual importante desses pacientes também tem deficiência de riboflavina. E nós temos algumas situações que predispõem à deficiência da vitamina B2, da riboflavina, que é o álcool, assim como predispõe das vitaminas B1, o uso de drogas, principalmente de drogas ilícitas, distúrbios hepáticos, pacientes portadores de diálise e pacientes, às vezes, mais jovens, mas que fazem uso de contraceptivos orais, de anticoncepcional oral. Essas são condições que predispõem à deficiência da riboflavina. No dia a dia, na prática do dia a dia, hoje, nós temos alguns grupos de pacientes. Dá um grupo que trabalha muito com esse grupo no dia a dia, grupo de idosos. É muito comum a gente ver o idoso que deixa de fazer uma alimentação adequada e começa alguns déficits nutricionais em função disso. Eu estou lembrado de uma paciente que eu atendi há poucos dias, 81 ou 82 anos, depois ficou viúva depois de 51 anos de casada,
e continuou morando sozinha, que não quis ir morar com os filhos. Era uma paciente independente para as atividades da vida diária dela, ela tocava a vida dela, ela arrumava a casa, ela fazia a comida dela, preparava a alimentação dela, fazia as compras. E os filhos dando suporte, visitando todos os dias, às vezes dormiu algum filho com ela. E após a morte do marido, depois de 51 anos de casada, ela começou a deixar de fazer as refeições regulares como ela fazia. Ela começou no horário do almoço, fazendo sanduíche, comendo alimentos industrializados, pão, bolacha, deixou de preparar a alimentação. E estava mais ou menos uns 6 meses, ela começou a ter um declínio funcional muito grande. Quando essa paciente chegou até a gente, ela chegou em cadeira de roda, trazida pelos filhos, e quando a gente foi investigar, a gente que fomos avaliar a história alimentar dela, como é que estava se processando a alimentação, a gente pôde constatar que ela estava com déficit nutricional, não apenas de vitaminas do complexo B, mas vários outros déficits nutricionais, e que a saída para ela, o tratamento, foi melhorar essa alimentação. Então, é muito comum hoje nós encontrarmos déficit nutricional das vitaminas do complexo B, não apenas da tiamina e da riboflavina, mas também de outros tipos de vitamina, e precisamos estar atentos e corrigir isso. Corrigir de que maneira? Primeiro, com a alimentação adequada, né? Esse é sempre o primeiro caminho. E lançar mão de suplementos quando não consegue reverter, só com alimentação ou em uma situação mais aguda.